nesse time. Muito bem, então nós vamos começar falando que hoje nós vamos trabalhar com o resgate da educação continuada, ao enfoque, né, à assistência de qualidade. E é importante a gente entender que a gente fala de educação continuada e a gente fala também de educação permanente. Às vezes quando eu tô olhando, que eu tô aproveitando aqui porque lá no YouTube nós iríamos jogar a apresentação, mas vamos ficar nesse momento devendo. A gente deixa a apresentação depois para vocês, quem quiser a gente envia, tá bom? Mas há uma diferença importante de educação continuada para educação permanente. Quando a gente fala de... Eu vou tirar o óculos, porque eu tô dando tão reflexo, não tô gostando. Então, quando a gente fala de educação continuada, o nome já diz contínuo. Então, vem da minha formação. Eu tenho uma formação e eu preciso dar continuidade àquilo que eu aprendi na graduação. E quando a gente vai falar de educação permanente, e a gente acaba vendo educação permanente, educação continuada, mas a educação permanente, ela tem uma outra característica. Ela vai buscar os problemas dos processos, ela vai identificar ali, fazer um diagnóstico de problemas, e ali a gente vai usar como apoio para uma construção de programa de educação para a equipe de enfermagem. Hoje a gente vai falar de enfermagem. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar de equipe multidisciplinar, mas o enfoque aqui é para a gente resgatar alguns pontos importantes que ao longo nós fomos deixando de trabalhar, nós fomos deixando, foi perdendo ao longo do caminho essa discussão de educação continuada e educação permanente nas nossas instituições. O que a gente percebe que para a educação continuada precisa muito entender pedagogia, para que possamos discutir de fato educação na saúde. E o modelo que os modelos, né, ou o modelo que a gente costuma ver é aquela menina, não é nenhuma crítica, mas é apenas dizendo que é o cenário hoje, é aquela menina que teve uma boa experiência na assistência e acaba sendo convidada aí para educação continuada. E aí ela acaba aceitando, porque vai ganhar um pouco mais, tem um sábado e domingo, ela vai deixar de fazer plantão, e a gente sabe como tudo funciona, porque foi assim comigo também ao longo do caminho em algumas oportunidades. Só que não tem aquela experiência, né, de educação, e então a gente começa a ter ali a enxergar algumas dificuldades com este cenário. E o que a gente traz para vocês que, se a gente for trabalhar com educação continuada, primeiramente, as pessoas envolvidas neste programa, que precisamos ter aqui o que a Telo está trazendo aqui, é a metodologia de ensino. Para a gente ter esta metodologia de ensino, é muito importante entender o cenário. A gente precisa saber qual é a nossa instituição, o perfil desta instituição. A educação continuada, então quando a gente fala na assistência, olha, você conhece o perfil da sua instituição, a gente também vai precisar conhecer o perfil dos nossos colaboradores. Então, a primeira regra eu tenho o mapeamento do meu capital humano, eu sei quais são as suas forças, as suas fraquezas, ameaças, o que pode ameaçar a gestão, a minha estrutura de pessoas. Então, a gente começa nesta discussão de que a gente identifica os problemas, a gente começa a trabalhar e saber qual é o meu time. Sabendo qual é o meu time, a gente vai começar a identificar então quais são as etapas com este time que podem prejudicar a minha assistência, que pode prejudicar o cuidado centrado ao paciente. Então, a gente procura então mais uma vez saber qual é a população atendida, a gente mapeia o nosso capital humano e a gente vai começar então, junto com a equipe, a trabalhar solução de problemas. E a gente traz esta discussão, equipe de enfermagem, para a gente começar a levantar o nosso programa de educação. Muitas vezes o que a gente vê é um programa de educação pronto e que vem da educação continuada e ela não sabe qual é o problema da organização, não sabe qual é o capital humano que tem, né, e que pode ser melhorado, desenvolvido.
e desce goela abaixo, a gente sabe. Eu vim de uma época em que colocava todo mundo no auditório, e nesse auditório era para trabalhar, né? Vamos treinar a sondagem vesical. Mas será que aquele era o problema da instituição? Era o maior problema? Qual era a taxa de infecção, perda de sonda? Então, muitos pontos nem eram vistos, mas vinha um programa. Este mês vamos trabalhar sonda vesical. Mas qual era a base para justificar este treinamento? E o que esse treinamento iria gerar valor para a assistência e que iria trazer de resultado. Então, é importante a gente identificar quais são estas necessidades e a gente, dessa forma, melhorar a discussão das práticas assistenciais. E aí a gente começa a organizar e alinhar o nosso ambiente de trabalho. O que a gente deixa aqui numa discussão de ambiente de trabalho, quem trabalha em educação continuada ou dentro da estrutura de educação permanente, que é processo, é a gente entender que a gente também precisa trabalhar com o ambiente de trabalho. A gente precisa identificar e saber ali que ambiente de trabalho eu estou proporcionando para minha equipe. Não adianta eu querer discutir sinais vitais, por exemplo, e querer trabalhar o MILS, ou EWS, ou qualquer outra ferramenta de instabilidade, de monitoramento de instabilidade clínica. Por exemplo, se eu não vou ter ali, se eu não tenho, por exemplo, termômetro suficiente, esfigmomanômetro suficiente, eu não tenho equipe suficiente. Então, é importante que a educação continuada apoie também a gestão e ela entenda qual é o cenário. Eu costumo brincar que precisa sair da casinha e sair do mundo Walt Disney e entender a realidade lá da ponta. Então, para trabalhar na estrutura de educação continuada, a nossa discussão aqui nesta noite como desafio é entender processo, é entender gestão e saber trabalhar com isso de uma forma pedagógica. Nessa estrutura, mais uma vez, precisa entender o que está acontecendo lá na operação. Entendendo o que está na operação, nós vamos conseguir articular melhor, então, esse programa de educação mediante necessidade. Mas, mais uma vez, precisa entender, conhecer o ambiente de trabalho, saber quais são as dificuldades e fazer ali o ajuste para que você proporcione. Porque não tem como você discutir prática se você não fornece a estrutura para prática. Tá dando para entender? Você vai perder tempo, porque eu vou falar de time de resposta rápida, algo tão amplo, mas se eu não tenho ali material para que a gente consiga identificar precocemente a instabilidade clínica. Então, eu perco tempo com esta discussão com treinamento, mas eu não proporciono a boa prática. Então, quem está nessa estrutura de educação institucional precisa entender que precisa conhecer processo e precisa se aprofundar e entender essa estrutura organizacional e as necessidades para que tudo dê certo. Agora, é importante que a gente monta toda uma estrutura de educação e mudar de dentro para fora. Se a gente não conseguir trabalhar isso, que é uma mudança de dentro para fora, a gente também não vai conseguir fazer um bom trabalho. Vou dar um exemplo. Enquanto fui enfermeira de controle de infecção, muitas vezes era buscar essa transformação, porque eu preciso higienizar as mãos. É porque alguém está mandando? Ou porque é uma prática segura para mim, uma prática segura para o paciente e uma prática segura para a equipe, para o ambiente. Principalmente agora que nós estamos em tempo de pandemia e São Semmelweis lutou tanto, desde 1840 e pouco, falando em higienização das mãos, e esta prática nunca esteve tão plena, tão em moda agora, e ele muitos anos, e a gente que faz controle de infecção vem pedindo higienize as mãos, mas veja, é algo que tem que vir de dentro para fora, né? Se a gente não conseguir fazer estas mudanças, nós vamos perder muito tempo treinando.
Alguém está falando aqui que é operação e versus gestão. Sempre, não é? Eu falo, se a gente não envolver, não trabalhar com a operação e entender a operação, a gente pode ter a melhor gestão, melhor desenho, melhor planejamento estratégico, mas a gente não vai conseguir desenvolver e não vai conseguir alcançar os objetivos desejados. Agora, o que a gente faz dentro, porque a discussão hoje aqui é para a gente trabalhar de que forma mudar. A gente sabe que não dá mais para a gente colocar esse pessoal jovem em auditório e ficar muito tempo falando, porque não vai haver essa transformação de dentro para fora. A gente não vai conseguir entender problema de processo, a gente não vai conseguir desenvolver as suas necessidades. Porque quando a gente trabalha o mapeamento do capital humano, eu vou trabalhar ali o problema individual, a necessidade individual, e ali eu vou identificar também a problemática da equipe. Nessa estrutura, eu tenho um programa de desenvolvimento para as suas necessidades, e eu tenho aquilo que é para o grupo. Então, a educação continuada para o individual, a permanente que vai para o grupo, quando eu identifico o problema do processo. Agora, o que é importante é como é que a sua instituição está hoje, isso que a gente tem que levar à discussão. Quem é de TI, por exemplo, eu brinco que eles têm uma linguagem diferente e eles bloqueiam tudo. Aí, quem está lá na assistência, quer fazer uma busca rápida, não consegue, porque está os sites principais que a gente acaba precisando para pesquisa, eles estão bloqueados. Então, a discussão aqui desta noite, por que não a gente usar como uma ferramenta, uma das ferramentas de educação, a gente conversar com a TI, a gente montar uma lista das principais fontes de pesquisa e a gente deixar aberto, porque durante a assistência eu ter a possibilidade, eu ter ali a oportunidade de usar esse canal que é a internet, fazer ali uma busca, uma pesquisa e usar mudança de dentro para fora e aplicar naquele momento quando há a necessidade. Um outro modelo que a gente acaba trazendo, por que não a gente trabalhar webconferência? Então, a discussão aqui é deixar a gente sair do muro, não é? A gente acaba ficando, quando a nossa instituição, a gente fica naquele mundinho, e a gente não se permite também ir além dos muros. A troca entre as instituições, essa troca é muito rica. Então, a gente pode fazer, por que não? Mas ele é o meu concorrente. Eu tenho certeza que as discussões já não serão discussões estratégicas, serão discussões de aprendizagem. Então, a gente usar essa ferramenta também de webconferência e a gente, isso que a gente está fazendo aqui essa noite, essa troca. E a gente permitir ouvir o problema do outro, a gente ver o que o outro conquistou, quais foram os seus ganhos, as suas experiências, e a gente fazer essa troca, por que não, de técnico para técnico, de auxiliar para auxiliar, de enfermeiro para enfermeiro, entre as gerências de enfermagem, e é isso, ganho, educação continuada, a gente tem tudo para usar e usar outras novas ferramentas. E a gente acaba ficando naquele mundo, vamos para o auditório, e agora tem momentos que acham lindo ficar assim, não, agora eu treino em loco, ele não tá com a mente ali, ele tá pensando que ele precisa dar o banho, precisa fazer o curativo, ele precisa trocar dispositivo, ele está num outro movimento, e aí a gente não vai conseguir fazer o movimento que a gente acaba de discutir aqui, é a mudança de dentro para fora, e a gente vê, eu treino, eu não consigo ver o resultado. Claro que não, você não está fazendo essa mudança de dentro para fora. E aí a gente pode usar como uma outra ferramenta, simulação. Eu não tenho bonecos, eu não tenho uma sala, eu não tenho me ajudem que agora eu esqueci, como é a simulação realística, né? Vejam, eu acabei de brincando no início aqui que eu e Raquel, nós somos de uma outra geração, não tínhamos nada disso. Gente, simulação, vocês podem usar a simulação ali, de discussão com a equipe. Então, vai pegar, vou trazer aqui a sonda, né? Vai trabalhar com a sondagem vesical, por que não a gente fazer uma simulação, mas tudo fica muito teórico, e não é próximo do leito, é sempre muito distante, e a cabeça do colaborador.
não fica ali para receber a mensagem, para receber a teoria e para que ele possa trabalhar a prática de uma forma segura e com qualidade. E principalmente, né, o que nós discutimos no encontro de hoje, o Centro de Simulação Realística, obrigada. No encontro de hoje, de ontem, nós estamos com recursos limitados. E esta pandemia veio para nos trazer fortes discussões e reflexões. Nesta pandemia, vimos que nós ficamos sem EPIs. E a gente treinou quem para o uso de EPI? De que forma foi a simulação? Não é? Ou a gente foi só entregando e foi um desperdício. A gente sabe, quem acompanhou no início viu o desperdício que foi de EPI. E muita gente, infelizmente, se contaminou até por não saber usar. Então, nós estamos, neste momento, trazendo para vocês que há novas formas de educar. E a gente precisa aproveitar este educar para transformar. Não adianta dizer, ora homens trabalhado. Então, a gente ainda vê aquele indicador, mas que isto te agregou? Horas homens treinados, né? Mas o que agregou? O que adiantou tanto treinamento, tantas horas? Qual foi o resultado, o impacto? Agregou, gerou valor? Melhorou o resultado de infecção? Melhorou a discussão de mitigação de eventos? Qual foi o impacto? Não adianta você querer ficar buscando treinei. Não, hoje não é mais esta discussão, mas o quanto este treinamento gerou valor. De uma forma, numa discussão do individual e do coletivo. Lembrando mais uma vez da discussão inicial, nós precisamos mapear o nosso capital humano. A gente precisa saber qual é a força que temos, quais são as nossas fraquezas e a gente usar isso a nosso favor para este desenho educacional e que esse desenho educacional, dentro da realidade da sua instituição, venha a gerar mudança e gerar valor. E gerar valor é controle de infecção, gerar valor é diminuir eventos, gerar valor é diminuir custo, gerar valor é o paciente ter a saída certa. Então, é o paciente certo, tempo certo, custo certo. Quando eu tenho paciente no tempo certo, é porque é uma saída sem dano, dentro do tempo que foi esperado. E é isso que a gente precisa levar para o nosso programa de educação e que a gente comece a mudar, a gente transformar a nossa educação institucional através dessa discussão. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá bom? Essa parte teórica é um pouquinho, não é nem bem teórica, né? Mas essa apresentação um pouco chata, mas eu mesmo falando que é chata, mentira, porque eu adoro. Mas a gente precisa pensar numa outra discussão que é a educação à distância. Estamos muito resistentes ainda, enquanto enfermeiros, nesta educação à distância. A educação à distância, eu tenho medo, não gera valor, não sei ainda se ela vai entregar aquilo que eu preciso. Primeiro que ela reduz custo. Depois a gente consegue trabalhar com uma produtividade maior e eu costumo dizer que o colaborador, ele vai acessar no momento que ele quiser, no momento que ele estiver tranquilo, não precisa ser no ambiente de trabalho. Mais uma vez, a gente precisa pensar, fazer uma grande reflexão se o ambiente de trabalho ele é propício, se ele permite... ele vai permitir a minha concentração e ele vai permitir, além dessa concentração, quando eu penso, eu também reflito, depois nessa reflexão, eu vou pensar, agora eu consigo transformar, agora eu consigo aplicar de uma forma diferente. Então, vejam, o feedback oportuno para os nossos colaboradores. A gente precisa pensar sempre no acesso fácil à informação e reter o aprendizado. Então, precisamos pensar que sair da caixinha, e hoje nós temos ferramentas maravilhosas, a internet está aqui, nós estamos aqui, vejam, era para tudo ter acontecido lá no YouTube. Não deu certo, corremos, migramos para cá, e vamos em frente. E experiência de treinamento personalizada, gente. Mudar. Nós não podemos mais entrar na zona de conforto e achar que nós estamos lá nos anos 70, 80. Nós estamos aqui, 2020,
com alta tecnologia. Volto a dizer, nós vamos começar a discutir daqui para frente a telemedicina, mas a telemedicina com olhar para a enfermagem, nós não podemos ficar para trás. Então, por isso que eu falei assim, olha, eu e Raquel, nas nossas longas conversas, e a Vera que está aqui, amanhã a Vera vai estar aqui, não, ela vai estar lá no YouTube, se Deus permitir, mas né, discutindo o quanto é importante a enfermagem acordar e saber que o mundo, ele é gigante e a gente precisa aproveitar que ele é gigante e a gente crescer para alcançá-lo em todos os, ok? Muito bem. Retenção do aprendizado, experiência de treinamento personalizado. Bom, alguém falando aqui, inovando, adorando. Não, criatura, não, a gente não está inovando. Eu não inovei porque eu não inventei a internet. Eu gostaria muito. Eu não inventei o Instagram, não inventei o YouTube. Mas eu sou apaixonada por tudo isso, viu, Lídia? Eu falo que eu sou enfermeira velha e a gente vai aprendendo aí a trabalhar com toda esta tecnologia. Muito bem, vamos já abrir para perguntas. Mas a mensagem de hoje que queríamos passar é isto, que vocês organizem melhor a sua educação organizacional, que vocês consigam entender que se eu não mapear o meu capital humano, eu não vou saber o que eu tenho. Com este mapeamento, eu vou conseguir fazer um bom desenho de um programa individualizado e um programa coletivo de educação. Saber que eu preciso usar todas as ferramentas tecnológicas, usar ali o computador que está no posto de enfermagem, eu posso usar em algum momento a webconferência, eu posso em algum momento trabalhar com um simulado beira-leito com muita tranquilidade, a equipe vai gostar, pense no novo. Pensar que a gente pode permitir outras conexões. O que eu vou dizer para vocês também aqui é importante. Por exemplo, qual é a instituição hoje que promove, qual é a instituição hoje que está facilitando a saída dos seus enfermeiros para congressos? Quem estimula o seu enfermeiro a sair para congresso? Então, o programa de educação também pode trazer este desenho. Por exemplo, você dentro do seu programa de desenvolvimento pessoal, trazer, por exemplo, 2 congressos, um nacional, um internacional, mas que vocês consigam promover, estimular esses enfermeiros. O que a gente escuta? Mas eu não tenho dinheiro. A gente gasta tanto nesse programa de educação, por que não usar esse programa? Porque horas homens treinados, a gente viu que isso não traz resultado. Paga 50%, 70%, estimulem seus enfermeiros. Outra questão que a gente fala de educação, por exemplo, as instituições são riquíssimas em campo de pesquisa. Da porta à alta, tenho plena certeza que ali nós temos pesquisa em abundância e a gente não estimula os enfermeiros a trabalhar em pesquisa. A gente não estimula esses enfermeiros a levarem esses resultados de pesquisa para congresso. Então, dentro desse teu programa de educação, estimule, trabalhe com a pesquisa dentro da sua instituição. Então, a gente andando bastante por algumas instituições, a gente vê poucos enfermeiros saindo para congresso, poucos enfermeiros publicando, poucos enfermeiros levando trabalhos de pôster, mesmo que seja pôster para congresso. Então, isso precisa entrar também no teu programa de educação institucional, para que a gente consiga ampliar conhecimento, sabendo que o conhecimento é que vai trazer uma discussão de qualidade e segurança para os nossos pacientes. O que a gente vê é o enfermeiro sempre falando também, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Coloca no teu programa, estimule, e aí ele vai conseguir encontrar um caminho e ele vai aprimorar. E por fim, uma outra discussão dentro da educação. Não adianta você, da educação, trazer programas de clínica, programas para paciente crítico, quando você tem ali um enfermeiro, por exemplo, que é de CME.
e você está colocando ele para assistir todo esse programa, porque ele precisa também estar ali computando hora homem treinado. Então, pensem também em trabalhar a educação por linha de cuidado para os seus enfermeiros. E ali você tem plena certeza que você deixa de ter esse pacotão de treinamento, mas vai focar dentro da necessidade, dentro da linha. Você tem a linha da obstetrícia, da pediatria, de terapia intensiva, de emergência. É campo tão rico e a gente fica tratando todo mundo igual. As pessoas não são iguais e a enfermagem ela só vai crescer se entender que tem o eu e o seu coletivo, mas a gente também tem ali a estrutura de linha, tem a estrutura de processo, e quem é o educador precisa entender tudo isso, senão não adianta, você vai perder tempo, dinheiro e você vai continuar não discutindo qualidade, segurança e custo na sua instituição. E um bom educador, ele também enxerga custo e ele vai perceber que o seu treinamento está agregando valor quando ele consegue impactar nos custos da sua instituição. Combinado? Então agora a gente vai abrir para perguntas. Um de cada vez, por favor. Eu mexo aqui e sai do lugar. É uma benção. Perguntas? Nada de perguntas? Ah, sim. O Adriano, qual a influência de um ambiente favorável à prática de enfermagem sobre o resultado das atividades educacionais? Mais uma vez, é importante, Adriano, fazer mapeamento deste ambiente e garantir que ele seja um ambiente favorável. Com este ambiente favorável, eu vou conseguir ter resultado em cima das práticas. Por quê? Porque eu caio no descrédito, por exemplo, quando eu falo... vou pegar agora na pandemia. Quando eu falo, vamos usar o EPI, trabalhar com o EPI, quando eu não tenho EPI. Então, não é um ambiente favorável, você vai cair no descrédito. E a equipe vai dizer, opa, treinou e não oferece o equipamento... Né? Quem é ele para discutir equipamento se ele não me oferece equipamento? Então, mais uma vez, a gente precisa olhar o ambiente de trabalho e garantir que esse ambiente de trabalho é favorável às boas práticas. Se ele for favorável, vamos trabalhar sim fortemente com uma estrutura de educação e nós vamos conseguir atingir, porque esse grupo vai ter confiança naquilo que a gente está falando, aquilo que a gente vai cobrar de resultado. Por que os hospitais são resistentes ao corporal digital nos treinamentos e aprendizagem e protocolos institucionais? Porque também a gente tem uma dificuldade até da própria alta gestão e entender que a gente vai usar a estrutura digital e é algo que eles ainda também não entendem e que a gente precisa trabalhar com essa questão digital. Seria falta de educadores no hospital com essa expertise? Sim, Raquel, nós não temos... Mais uma vez, a gente discutiu aqui o papel do educador, e o educador ele precisa entender que ele também precisa acompanhar o mundo virtual. E se a gente não acompanhar a tecnologia, esse educador ele vai continuar dentro do seu flip chart, ele vai achar que ele vai colocar luzinha, que tudo vai dar certo, e não é esse mais o modelo esperado. E aí a Raquel falou de protocolos, sim, porque protocolos é a mesma coisa, Raquel, vai juntar com a pergunta do Valadão. Não é um ambiente favorável, ninguém ouviu, conversou com a operação, e aí não vai ter aquela mudança de dentro para fora. E entender ali quais são as dificuldades para a aplicação, né, deste protocolo. E aí vai goela abaixo, mas a gente não vai conseguir de fato trabalhar. Definir indicador de resultado como meta institucional ainda é viável? Olha, se for indicador focando hora homem, que a gente já discutiu, não, Adriana, mas se a gente trabalhar aqui em indicador em cima de custo, indicador de segurança, indicador de qualidade, de contribuição em cima de desfechos, sim, aí a gente vai monitorar. Agora, aqueles indicadores, treinei X, 2 treinamentos por mês, isso não traz resultado, não impacta em valor, e é o que nós, né, precisamos hoje. E como enfermeiros, numa das minhas análises aqui, nós somos os maiores educadores dentro das organizações. Então, nós precisamos agora, mais do que nunca, prestar atenção que nós precisamos mudar.
E este é o nosso momento. De que forma? Gente, tem tablet, por que não carregar tablet? Ah, porque agora tem tempo de pandemia, não sei o quê. Não, dá pra gente carregar o celular, carregar tablets pelos corredores, aquela conversa ali de discussão, de tirar dúvidas. Olha, este é o momento, o educador não pode ficar mais esperando encher auditório. Já foi o tempo de se encher auditório. Nós estamos num outro momento, né? Eu vou trazer o exemplo, a minha filha tem 9 anos, e agora está, como acho que a maioria das crianças, em aula virtual. Entra sozinha, vai lá no link e está amando. Nós estamos com uma outra geração. Ama a aula. Ela disse assim, aqui é bom, porque olha, eu posso ficar de pijama, ninguém vê, que daqui para baixo ninguém tá vendo que eu tô de pijama. Isso é a ideia dela, né? Mas a gente consegue ver o quanto o rendimento foi melhor, porque ela busca no livro, busca na apostila, busca no caderno, escreve e tira dúvidas. Depois ela entra no Google para tirar dúvidas. De fato, Adriana, é mudança de cultura. Então, enfermeiros, este é o nosso momento. Quanto educadores, aproveitar e fazer esta transformação dentro da organização, dentro de tudo aquilo que a gente está discutindo aqui. Mais perguntas? Eu deixo vocês perguntarem. Mas tudo bem. Eu acho que esse era o recado que a gente queria deixar com vocês, porque tudo bom, Fábio? Saudade, abraço. Sim, Fabiano, este é o futuro, né? E a gente, eu sempre falo, eu brinco, falo da Florence, daqui a pouco a Raquel vai dizer assim, lá vem ela de novo falando da Florence. Mas vejam, naquela época não se tinha tecnologia e ela tinha um problema que era a escabiose. Vejam, ela entendeu o problema lá da operação do processo e ela começou a ferver roupa, ela não sabia da presença de micro-organismo. Mas ela vai buscar ali uma discussão e ela depois começa a trabalhar com estatística. E ela mostra que fervendo a roupa, ela reduz a escabiose. Ela não sabe o porquê, lembra? A gente não sabia ainda da existência de micro-organismo. Mas houve ali uma mudança, porque entendeu uma problemática do processo. Ela também faz o coorte. Ela separa soldados de guerra, separa homens e mulheres. Então, veja, a gente precisa entender que precisa chegar lá no Gemba, precisa chegar lá no processo. Como engajar as equipes para que busquem essas atividades educacionais digitais? Primeiro começa com a alta liderança. A alta liderança precisa entender que hoje o mundo é digital. Numa discussão, gente, quando a gente chega lá no outubro, novembro, que a gente começa a planejar recurso, coloquem uma discussão de melhorar um pouco mais os computadores nos postos de enfermagem. São poucos. Os meninos brigam para ter acesso a esses computadores, para poder fazer uma anotação, uma evolução de enfermagem. Brigar, né? Uma brigar num sentido figurado de trabalhar com os tablets, permitir uma salinha para webconferência. Então, Valéria, desta forma a gente começa a engajar, a gente começa a trazer a equipe para essa mudança de educação. Nós não podemos ficar para trás. Da tecnologia. Entendi, Raquel. Bora. Bom, a Raquel falou assim: aqui a gente tem o YouTube. Sim, a gente tem o YouTube, a gente tem vários canais de comunicação e educação. Então, esta movimentação que a gente quer deixar de recado. Não dá mais para ficar nessa estrutura, andando pelos hospitais. Foram muitos hospitais ao longo de 10 anos. E com o mesmo formatinho, às vezes é recém-formada na educação continuada, que ela é fofinha, meiguinha, aquela educação continuada que ainda é o flip chart, você fala assim, ai, que tristeza, não dá, né? E a gente então, como enfermeiros, filhos de Florence, além do seu tempo, nós precisamos usar
toda a tecnologia, toda a comunicação que está à disposição a nosso favor, para que possamos ser excelentes educadores e transformadores e mostrar para a instituição, para as nossas instituições, que nós impactamos, nós contribuímos através da educação nos custos, nos riscos, nos eventos, e a gente consegue diminuir infecção e outros resultados significantes, e que a gente, através da educação, não tem outro caminho, mas o caminho é mesmo a atualização. E eu queria deixar um recado, assim, sem atualização não vamos a lugar nenhum. Então, a gente cria força. Se nós educarmos e educando, nós vamos, então, transformar e nos tornarmos aí gigantes na nossa história. Não adianta querer nursing now, não adianta querer mudar método ou trazer outras metodologias. É educação, é a base ainda. Tudo bem? Amanhã será lá no YouTube e a gente pede desculpas mais uma vez, mas é assim, sai de um canto, vem para o outro e a gente corre, e amanhã vai ser bacana. A professora Vera estará conosco falando de semiologia e semiotécnica. Ai, aí é um resgate, a gente precisa resgatar, colocar a mão lá na massa, ó, unhas curtas, é aquela história do cheirar o paciente, tocar o paciente, saber quem é ele, e aí a gente conseguir desenhar um cuidado individualizado, um cuidado bem desenhado, e aí é o paciente certo, no tempo certo, no custo certo, porque tem bons enfermeiros neste beira-leito. É esta discussão que a gente precisa. Tá colocando aqui que equipamentos têm fator importante nesse novo formato de educação. É isso mesmo. Estou aqui com os meus alunos de graduação. Ai, tem alunos de graduação, meninos. A tia aqui não sabia o que era bomba de infusão, a tia não sabia, não tinha essa tecnologia. E aí veio essa tecnologia, a gente tem que usar e abusar dessa tecnologia. Ela é riquíssima. E a gente tem que usar para fazer o cuidado centrado, aquele cuidado que é do enfermeiro, não é de ninguém mais. E é tão rico. O médico não fica 24 horas, a nutricionista não fica 24 horas. Nós, enfermeiras, é que estamos ali, ó, 24 horas. E é sem medo, meninos, vocês são meninos, sem medo de cheirar, sem medo de pegar, sem medo de sentir as emoções dos nossos pacientes. Mas é estudando e é transformando, é que a gente vai caminhar sem vergonha nenhuma de dizer eu sou enfermeiro. Eu sou enfermeira com muito orgulho, e essa semana nós estamos aqui para crescer, e muito feliz saber que o pessoal da graduação está aqui. Olha, feliz, sou apaixonada por alunos. E tá aqui, ó, a professora Andréia, a melhor do mundo. Ela é a segunda, eu sou a primeira. Ai, Andréia, você viu? Querendo te desbancar, cheia de fãs aqui. Muito bem, atualizar e incentivar. Amanhã estamos aqui novamente, aqui não no Instagram, lá no YouTube. Por favor, aqui no meu Instagram tem o endereço para amanhã. Então vamos juntos, semiologia, semiotécnica, ó. Adoro pegar nos meus pacientes e conversar. É isso mesmo, mudar é preciso, e usar a tecnologia a nosso favor é que nós vamos caminhar para tudo isso. Gente, por hoje, muito obrigada. Feliz de estar aqui com vocês, muito bom. É verdade, vocês me olham assim, vocês acham que eu não vou para assistência? Eu vou para assistência, gente, ainda. Eu gosto. Curto. Nasci pra isso. A Andréia dizendo que não é ciumenta. Ai, graças a Deus. É isso. Por favor, vai ficar no YouTube. Depois vocês se inscrevam no canal da Prisma. Lá no canal da Prisma vocês vão assistir, compartilhem, chamem outras pessoas para acompanhar toda essa discussão desta noite, tá bom? E aí aproveita, curte aqui meu Instagram também, curte o da Raquel, lá da Prisma. E aí, vamos junto, tá bom? Beijo no coração, obrigada e até amanhã.